quando se fala de sangue e vida, a gente vai dar uma revisão de alguns conceitos, uma introdução para poder fluir, porque mais adiante a gente vai falar sobre cascata de coagulação, sobre ácido base, sobre sistema ABO, que é uma coisa um pouco mais tranquila, que vocês já devem ter visto também. Mas a coagulação é um pouco mais denso, um pouco mais complexo, é um conteúdo que é importantíssimo vocês verem agora. Eu deixo essas questões, tá? A princípio, para roteirização de aula, no que nós já sabemos aí, vimos, tá? Falando sobre hemácia, elas transportam O2 e ferro na hemoglobina. Daqui a pouco a gente vai ampliar um pouco mais sobre, falando sobre a hemoglobina em si. Mas quando se fala de sangue, o que que compõe, como é que compõe o sangue, então basicamente aqui vocês estão vendo um vaso capilar, tá? Aí você tem o plasma, e o plasma representa 55% do sangue, tá? Então, é a parte de maior concentração, certo? E aí nós temos aqui os glóbulos vermelhos, que é a parte que tem 40% de concentração do sangue, tá bom? Também chamado de eritrócito. Se eu falar glóbulo vermelho, eritrócito e hemácia, eu estou falando da mesma coisa, basicamente. Então a gente tem a série amarela do sangue, que é o plasma, tá? É onde tem nutrientes, é onde você tem sais minerais, onde você tem o gás carbônico bem presente, tá? E nós temos as hemácias aqui, os glóbulos vermelhos, parte vermelha do sangue. E aí nós temos a série branca. A série branca do sangue representa menos de 1% em padrões normais, tá bom? E é composta pelos glóbulos brancos, tá? Ou leucócitos, você pode chamar das duas formas, glóbulos brancos ou leucócitos. E as plaquetas, beleza? Basicamente, então, nós temos aqui a revisão rápida do que compõe o sangue. Quando a gente tem essa relação, isso aqui é como se fosse uma consideração de padrão normal, tá? Do equilíbrio hematopoético. O que é hematopoese, então? Hematopoese é a quantidade equilibrada dos componentes do sangue, tá? Quando eu falo ali, por exemplo, na primeira pergunta, quais são os elementos figurados do sangue? Basicamente, você está falando que o elemento figurado que configura ali o sangue ser vermelho, o sangue ter seus componentes, você está falando de hemácia, tá? Plaqueta e leucócito. Então, a gente chama isso de elemento figurado. Beleza? O plasma é quando a gente fala que a gente tem todos os componentes do sangue. Tá bom? A série amarela e a série vermelha. Certo? Então, tem essa diferenciação básica entre elementos que figuram, configuram ali, trazem ali a característica principal do sangue, dele ser vermelho, de ele estar ali no seu aporte. E você tem ali o plasma como parte também integrante. Beleza? Muito bem. Então, onde tudo isso é produzido? Tá? O sangue e seus componentes são produzidos dentro da medula óssea. Então, eles são repostos, reproduzidos dentro da medula óssea. Certo? Para haver hematopoese, ou seja, para haver equilíbrio da reposição dos componentes do sangue de uma forma constante, é preciso que a medula óssea esteja com o seu funcionamento fisiológico adequado, tá? Até os 5 anos, como está essa informação aqui, ó, tá? Até os 5 anos, você tem uma quantidade de produção de medula óssea bem considerável nos seus ossos, principalmente os seus ossos mais longos, como o fêmur, por exemplo. Dos 5 aos 20, você tem uma pequena perda e vai tendo perda dessa concentração. Aí isso cai de 60 para mais ou menos 45, 40, tá? Dos 20 em diante, as vértebras, o externo, as costelas, eles vão perdendo aí a sua capacidade de concentração de medula óssea, certo? Quando você chega na idade idosa, você passa dos 60, 70 anos, vai avançando a idade a partir de então, a medula óssea vai diminuindo. É por isso que existe muito risco para o idoso, tá? Quando ele tem sangramentos e grandes perdas sanguíneas. E existe muito risco também de ter anemia.
Existe muito risco de ter doenças relacionadas, então, portanto, com problemas aí de coagulação, de fluxo sanguíneo, por aí vai. Por quê? Porque a reposição hematopoética vai diminuindo também. Essa imagem ilustra bem o que eu quis dizer. Então, quando se fala aí, ó, medula óssea vermelha é uma estrutura que fica dentro dos ossos do corpo e é responsável pela produção das células do sangue. Então, a gente chama isso de hematopoese, a reposição, tá? O equilíbrio nessas células. Locais onde a medula óssea é encontrada. Então, olha só em criança, por exemplo, ó. Olha quantos locais possíveis, tá? Então, praticamente 60% do corpo, 65% do corpo é alta concentração de medula óssea. Tá? Agora você vai pegar aqui, ó, no esqueleto do jovem ali, jovem adulto, isso diminui bastante, tá vendo? Então, no início dos ossos longos a gente tem, certo? E aqui nos ossos laminados aqui, depois em torno do clavícula, costela, vértebra, osso externo, a gente tem que também concentrar. E também no início do ombro aqui. Quando você vai ficando idoso, o que que acontece? Vai diminuindo acentuadamente, certo? Aí aqui você vai encontrar no externo, nas vértebras, costela, nos dípticos dos ossos do crânio, muito pouco em cima, e região superior da pelve. Tá? Então no idoso diminui acentuadamente. Olha onde extrai. Tá conseguindo ver? Uhum. Essa extração, ela provoca uma certa dor, enfim. Mas falando de compatibilidade de medula, tá? Então tem 6 cromossomos que são avaliados ali, basicamente, para determinar a compatibilidade medular. Aí a gente tem uma chance aí, com base na lei genética, de que os pais eles tenham 25% de chance, tá? De conseguir isso. E os irmãos também. Então é muito complicado. Você tem ali um conjunto cromossomial ali para poder estar determinando que vai dar certo e que não vai ter rejeição. Eu não teria problema em doar, não. Para mim seria bem tranquilo. Mas, assim, acho que o triste é quem precisa mesmo, né? Poxa, é complicado, né? Assim, achar o doador compatível. Muitos casos, infelizmente, não encontram. Infelizmente. Você vai pegar indivíduos que têm leucemia, por exemplo, indivíduos que têm anemias das mais graves que existem, e eles não encontram doador. Se fala de leucócito, os leucócitos também, tá? São produzidos na medula óssea. Então a produção original deles sai de lá, mas como vocês já sabem, nos bimestres anteriores, né, do bimestre anterior no caso, os leucócitos ao saírem, eles vão depois se replicar, eles vão avançar para o timo, para o baço, para os linfonodos, e aí eles vão se diferenciar. Mas a princípio, as bases deles são produzidas na medula óssea. Então, tanto a parte das hemácias e o plasma, quanto a série branca aqui, as plaquetas, elas vão ser produzidas na medula óssea. Tudo aí que nós já vimos produzido na medula óssea. E a reprodução ela funciona assim, ó. A gente tem a célula tronco hematopoética que a gente chama de célula pluripotente. Tá? Então essas células, elas conseguem fazer os eritrócitos, que são as hemácias, que é a mesma coisa, glóbulo vermelho, tá? Elas conseguem fazer os leucócitos, glóbulos brancos, e elas conseguem formar as plaquetas. Então elas têm essas 3 tipagens aqui básicas que da célula tronco pluripotente pode sair. Quando a gente pega a medula óssea vermelha, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a célula mãe, que é a pluripotente no caso. Essa célula consegue abrir para uma progenitora mieloide, como eu já disse lá atrás, e uma linfóide. A linfóide, como vocês sabem, produz os linfócitos e a mieloide produz os leucócitos, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, tá? Nesse caso aqui, granulócitos e o agranulócito também monócito é produzido pela série mieloide.
Só que além de produzir leucócito, ela consegue produzir as hemácias e as plaquetas. Aqui no hemograma, alguns valores normais, eu vou ao que interessa, tá? Pra gente não... Mas o que interessa aqui, de fato, é isso aqui. Ó. Quando você vai observar no hemograma. Hemácias em milhões. Tem que estar no padrão normal aqui. Tá? 4,5 a 6,0 aí. 4,5 a 6 milhões por milímetro cúbico de hemácia. Isso aqui é o padrão normal. A hemoglobina concentrada nos seus núcleos de 13 a 16 gama por decilitro. Tá? Isso aqui tem que ficar bem definido. Tá? Então, as hemoglobinas espalhadas pelas hemácias, elas têm que concentrar de 13 a 16 por decilitro. É interessante observar que quem tem anemia ou déficits anêmicos ou alguns tipos de anemia rara, vai ficar abaixo disso. E o hematócrito, que é basicamente a porcentagem da concentração de hemácias de 38 a 50%, você está dentro do normal. Vocês viram lá nessa imagem aqui, ó, vou voltar umas aqui, que representa a série vermelha de hemácias aqui, ó, representa o quê? 45%, isso aqui é a média. Tá? Mas se eu tiver de 38 a 50%, eu ainda estou no parâmetro normal. Se eu tiver menor que 38, o que, que vai acontecer? Se eu tiver menor que 38, obviamente as hemoglobinas concentradas vão diminuir, o aporte de ferro e o aporte de oxigênio também. Junto com a baixa de hemácia, ocorre tudo isso. Por que pode acontecer isso? Perda excessiva de sangue, excesso de coagulação, produção da medula óssea, tá? Então, tudo isso tem relação importante aí para baixar esse nível aqui. E para aumentar a porcentagem de hematócrito, ou seja, para aumentar a concentração de hemácias, aumentou isso aqui a porcentagem, obviamente isso aqui está aumentando, tá? Diminuiu, obviamente isso aqui está diminuindo. Beleza? Beleza. E a hemoglobina? A hemoglobina, ela vai trabalhar com seu oxigênio molecular. Então, você tem dentro da hemácia o pigmento hemoglobina, que tem ali seus núcleos. E esses núcleos, eles vão carregar basicamente ferro, tá? E oxigênio, certo? Hemoglobina tem ali seu significado. Basicamente pode transportar ferro, oxigênio ou os dois. Beleza? Normalmente transporta os dois ao mesmo tempo ali. Numa relação interdependente. Alguns tipos de anemias, tá? Então, um tipo de anemia que vai depois complicar a vida do indivíduo nesse aporte de oxigênio é a anemia ferropriva. Quando você tem uma diminuição, uma deformidade genética, muitas vezes, de absorção e aquisição de ferro através da hemoglobina. Como vocês viram, diminuiu o ferro, o aporte de oxigênio diminui, tá? Existe a anemia ferropriva também, que é aquela adquirida, onde você não ingeriu ferro de maneira nenhuma. Você não consome alimentos escuros, verdes escuros e grãos. Você não consome carne, tá? E aí complica a vida do cidadão, né? Imagina o cara ficar só no verde claro e comendo pão sem nenhum tipo de mineral. Por isso que... Oi? Dieta do miojo. Exato. Imagina que aquele temperinho do miojo lá, ele tem uma artificialidade enorme, né? Fora a quantidade de sódio que ele tem. E ele não tem os nutrientes necessários para te manter. Se você ficar comendo só isso, é anemia na certa, né? Tá escrito no céu que você vai ter anemia. Enfim, então tem muita gente que segue algumas coisas de forma, sei lá, meio displicente e acaba tendo aí problemas desse tipo, anemias adquiridas. Ficou clara a ideia da anemia ferropriva, ficar privado de ferro? Observa aqui a megaloblástica como um exemplo. Ó. Olha o tamanho dessa adequação. Então isso aqui vira o quê? Vira
um organismo estranho em meio às hemácias. Aí os seus leucócitos veem esse negócio aí e vão atacar. Tá? Então, quando eles atacam a área, eles também acabam atingindo algumas hemácias adjacentes e atrapalham no aporte de oxigênio e, portanto, a anemia ali está feita. Tá bom? Outro problema, falciforme, formato de foice. Certo? Então, essas hemácias, elas não aportam bem a hemoglobina e, portanto, a anemia está feita. E fora que elas se atrapalham uma nas outras aqui. Elas formam muitas vezes tamponamentos, tá? Elas não fluem tão bem. Pessoas que têm falciforme têm vários prejuízos. Depois vocês trazem os prejuízos. Falam sobre os prejuízos. Eu não vou falar tudo para não perder a graça. Assim como a megaloblástica. Depois vocês falam dos prejuízos também.